Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Me chamo João e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Jesus e Nazaré. Pode sair algo bom de Nazaré? Fique até o final do vídeo e descubra. Bem, em diversos momentos dos evangelhos, a cidade de Nazaré é citada, é mencionada. Era uma cidade que ficava na Galileia e foi residência de José, Maria e Jesus. Nazaré é uma cidade muito discutida na academia nos dias atuais, principalmente quanto à sua existência, população e tamanho na época do Novo Testamento, do primeiro século. Por mais que ela tenha sido uma cidade importante no Novo Testamento, não se sabe muito sobre ela, a não ser os relatos e informações que a gente tem dos evangelhos. Ela não é citada em outras fontes judaicas, como, por exemplo, o Antigo Testamento, ou o Talmud, ou até mesmo por historiadores, né, do primeiro século aí, judeus, como Flávio Josefo, ela não é citada. Mas, sem sombra de dúvidas, foi uma cidade importante do Novo Testamento. A cidade de Nazaré era insignificante nos tempos de Jesus. A atual Nazaré, Nazaré moderna, digamos assim, ela fica, né, em Israel, e a sua população não é tão grande assim, a da Nazaré moderna. Mas ela é a maior cidade do Distrito Norte, ela é o maior território do Distrito Norte em Israel. No Novo Testamento, temos Jesus, por exemplo, sendo chamado de Nazareno. E também os seus discípulos, mais tarde, são chamados aí de nazarenos. Em vários lugares, Jesus é chamado de Jesus de Nazaré, exceto Marcos 14, onde Jesus é chamado Jesus ou Nazareno. É interessante que até os dias de hoje, a palavra para cristão, tanto em árabe quanto em hebraico, é similar a nazareno, né? Nazireu. O autor de Lucas declara que um anjo chamado Gabriel foi enviado a Maria em Nazaré. Embora os evangelhos de Mateus e Lucas falem que ela deu à luz em Belém, da Judéia, e mais tarde fugiu para o Egito, onde residiu por um tempo, a residência e o lar de Maria e de Jesus eram em Nazaré, onde estava a sua casa. Ao completar 30 anos de idade e dar início ao ministério dele, Jesus Cristo, claro, Jesus ele sai de Nazaré para a Galileia para ser batizado por João Batista. Para o autor de Mateus, a razão dele ter saído de Nazaré e habitar em Cafarnaum, próximo ao mar da Galileia, foi porque ele deveria cumprir uma profecia de Isaías 9:1, onde diz: ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Para o autor de Mateus, essa profecia estava se referindo a Jesus Cristo. Bem, os evangelhos declaram que o lar de Jesus foi em Nazaré, de onde saiu para exercer o seu ministério. Em um momento na história dos evangelhos, ele retorna a Nazaré, já como o Messias com o ministério em ação. Ele entra na sinagoga de Nazaré e começa a ensinar sobre si e ensinar a Torá. Mas os que estavam ali ficaram enfurecidos com os ditos de Jesus e o expulsaram de Nazaré. Um pouquinho mais tarde desse incidente, né, que eles expulsaram, essas pessoas que eram gente sua, seus conhecidos, levaram ele até um alto e tentaram matar, jogando ele lá de cima. Mas Jesus Cristo escapou com vida, porque na verdade não era o momento dele ali ainda. As poucas referências de Nazaré era aquelas a qual Jesus é citado como Jesus de Nazaré. Esse era um costume bastante conhecido e usado na época de Jesus e antes disso também, que era o costume de falar o nome da pessoa e o lugar de onde ela vinha, como por exemplo, Jesus
de Nazaré. Mas existe um momento nos evangelhos relacionado a Jesus e Nazaré, que é um dos momentos que mais me chama a atenção, não somente a minha, mas de muitas outras pessoas. Esse momento está relatado lá em João, capítulo 1, dos versos 35 até os versos 51. Nesses versos é relatado várias coisas, né? Principalmente o chamado aí de Simão Pedro. Mas uma coisa que mais se prevalece nesse texto, em especial, está nos versos 43 até o verso 47. Nos versos citados, fala que Jesus decide ir até a Galileia, onde acha Felipe e convida ele, dizendo: segue-me. Só que Jesus chamou Felipe para seguir. Felipe não se contenta em guardar aquilo para si, que segundo o próprio Felipe, no texto, era quem ele esperava há muito tempo. Aquele era o Messias, a qual desde criança ele ouvira falar que um dia voltaria, chegaria. Ele saiu correndo ao encontro de Natanael. Provavelmente Natanael era um conhecido seu ou um amigo bem próximo, porque a narrativa dá a entender de que ele saiu correndo para contar aquelas pessoas que ele conhecia, né, que era da região. Ao encontrar Natanael, ele começa a falar sobre Jesus. Ele diz, no verso 45, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. E Natanael ficou meio duvidoso com isso, uma vez que Felipe disse que ele era o suposto Messias e que esse suposto Messias veio de Nazaré. Não deu muito crédito devido ao seu preconceito para com Nazaré. Muitas coisas nos leva a acreditar que Nazaré era alvo de preconceito na época do primeiro século, no período ali de Jesus. No verso 46, Natanael vai perguntar, né? Só que uma pergunta meio irônica. Ele diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Felipe então responde: vem ver. O encontro de Jesus e Natanael, descrito nos versos 47 ao 51, depois desse momento entre Natanael e Felipe, demonstra a quebra de um paradigma que estava enraizado na mente de Natanael. Faz Natanael repensar sua forma de pensar e declarar. Natanael, no verso 49, disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Bem, veja que Natanael estava enraizado em um preconceito que provavelmente permeava toda Israel da época, quanto a Nazaré. Nazaré provavelmente era alvo de chacota, de preconceito, de malfalação. Não se sabe ao certo o porquê. Talvez acontecesse alguma coisa ali em Nazaré, talvez relacionada à sua população, ou a coisas que a sua população fazia em excesso. Não sabemos ao certo do porquê Nazaré era tão mal vista. Mas uma coisa é certa, Jesus quebrou esse paradigma que Natanael tinha em sua mente, esse preconceito em torno de Nazaré. Quando ele pergunta a Felipe, pode sair algo bom de Nazaré? E Felipe convida ele para vir ver o que veio de Nazaré, ele percebe que a sua percepção estava enganada e era uma percepção falha. E ele reconhece que aquela pessoa que veio de Nazaré não era uma pessoa qualquer, era o Messias, o Filho de Deus, o Rei de Israel. Natanael se sentiu respondido ao conversar com Jesus. O seu preconceito fugiu e só ficou espanto e alegria por ter encontrado aquele que ele esperava há muito tempo. A pergunta de Natanael, e pode sair algo bom de Nazaré, foi respondida ao conversar um pouquinho apenas com Jesus Cristo ali naquele momento. Jesus começa a detalhar para ele muitas coisas ao qual ele ficou maravilhosamente espantado ao ouvir, mas feliz, porque aquele que ele esperava tinha chegado. E a resposta quanto à pergunta de Natanael, se poderia sair algo bom de Nazaré, é sim, poderia sim sair algo bom de Nazaré.
Na verdade, saiu algo bom de Nazaré. A salvação da humanidade, o perdão e a redenção daqueles que Jesus e Deus o ama. Aquele que ama-nos tanto que por nós a sua vida deu. Saiu Jesus Cristo. Saiu Jesus, o Messias, o Salvador de cada um de nós. Esse foi o homem, esse foi o Deus que saiu de Nazaré. Bem, por hoje é isso, galera. Espero que tenham gostado dos vídeos. Deixe o seu comentário e a gente espera vocês aqui no próximo vídeo. Até mais!